Você vai ficar assustado quando souber a pedida de Gabigol para trocar o Flamengo por outro clube brasileiro. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras e fala também sobre Brian Rodrigues, atacante uruguaio que virou alvo de um leilão no futebol brasileiro. Explico também por que TT apareceu no Morumbis para um jogo do São Paulo e por que na Turquia tem gente afirmando que ele fechou com o Corinthians. Para completar o galopo, tem mesmo proposta do Boca Juniors? Trago a resposta de um dirigente são paulino. Tem novidades sobre o Clube Atlético Mineiro, as últimas de mercado, bastidores, finanças, Flamengo e a briga contra o rebaixamento. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet, a mais antiga parceira do canal do Nicola, na tela com jogos da Euro, fase de mata-mata, tá? Perdeu, tá fora. França e Bélgica se enfrentam a 1 da tarde, voo de vitória francesa, cotação interessante, R$ 1,99. Pouco mais tarde, às 4, tem Portugal e Eslovênia. Vitória de Portugal pagando 1,38. De fato, a seleção portuguesa é muito favorita. Mas o principal jogo da segunda-feira acontece às 8 da noite. Tem Palmeiras e Corinthians no Allianz Parque. Voo de vitória palmeirense pagando R$ 1,51. Que tal somar a vitória do Palmeiras à vitória de Portugal para você ter uma aposta um pouco melhor? Para participar no XBet é super simples, tem link no comentário fixo, você vai clicar, fazer seu cadastro e usar o promo code Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Flamengo, que se deu super bem na rodada. Além de vencer o Cruzeiro por 2-1, ele viu dois dos seus perseguidores tropeçarem. O Botafogo só empatou com o Vasco e o Bahia perdeu para o São Paulo. Dessa maneira, o Flamengo aparece como líder, 27 pontos contra 24 de Botafogo e Bahia. É bem verdade que o Palmeiras ainda joga nessa rodada. Quero contar também que Pedro voltou a balançar as redes, fez o primeiro gol na vitória por 2-1. Dessa maneira, ele alcançou 24 gols e 6 assistências na temporada, tudo isso em apenas 32 jogos. Antes de mudar de assunto, só contar que André Jardine é o técnico brasileiro que faz mais sucesso entre todos os funcionários, entre todos os profissionais da sua função no mundo. Não há um técnico brasileiro fazendo tanto sucesso quanto ele. Ele conquistou nesse domingo seu 4º título em apenas um ano, à frente do América do México, título da Supercopa do México, jogo contra o Tigres. O Jardine, além dos 4 títulos, ainda foi eleito o melhor treinador da temporada e está sendo muito cotado para assumir a seleção mexicana, especialmente depois da eliminação do México na primeira fase da Copa América. Bora falar agora sobre as chances de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É enorme a possibilidade de pelo menos um grande do futebol nacional jogar a Série B em 2025. E o Fluminense está perigando como grande favorito. Depois da derrota para o Grêmio por 1-0, o jogo aconteceu no Rio Grande do Sul e o Grêmio não vencia 7 jogos, tinha 1 ponto em 7 partidas. O Grêmio foi e venceu. Dessa maneira, o Fluminense se manteve na última colocação com 6 pontos conquistados em 13 rodadas. E a chance de rebaixamento do Flu, de acordo com os matemáticos da Universidade Federal de Minas Gerais, é de 83%. 83% de chance de rebaixamento. Depois do Flu, quem aparece com mais possibilidades de cair é o Corinthians, 54%. Timão tem só 9 pontos conquistados em 12 rodadas. Na sequência, o Atlético Goianiense, 50% de chances de queda, 11 pontos conquistados em 13 jogos. O Vasco, que tem a mesma pontuação do Atlético Goianiense, aparece com um pouco menos de chances de rebaixamento, 46%. O Grêmio completa essa lista dos 5 favoritos à queda, 40% de chances de rebaixamento. O Grêmio tem 10 pontos conquistados em 11 rodadas. O Grêmio tem 2 jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes, ainda por causa das tragédias lá no Rio Grande do Sul. Quero falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro e a busca por um centroavante. É público e notório que o Atlético, depois de fechar com o Lianco, de se acertar com o Fausto Vera e de contratar também Júnior Alonso e Bernard, busca um centroavante. É um atacante de referência que possa se juntar a Hulk, Paulinho e companhia limitada.
No fim de semana eu conversei com o empresário do Carlos Vinícius, centroavante brasileiro de 29 anos de idade, para saber se o Atlético em algum momento manifestou a intenção de contratá-lo. E o Flávio Ribeiro respondeu da seguinte maneira, abre aspas, abrimos até negociação com o Atlético, mas depois da saída do Rodrigo Caetano para a seleção, não houve mais nenhum contato, fecha aspas. O Galo desistiu da contratação desse centroavante, que atua no Galatasaray, mas já passou por Fulham, PSV, Tottenham, Mônaco, Rio Ave, Benfica, entre outros clubes. Nesse momento dá para dizer que o Carlos Vinícius está mais inclinado a jogar no Palmeiras ou no Grêmio, são os maiores interessados. O Atlético parece estar em outra frente. Assim que eu descobri o nome desse centroavante que interessa ao Galo, conto para vocês. Só mais um detalhe sobre o Atlético, que tropeçou de novo em casa, empate 1-1 contra o Atlético Goianiense, jogo em que o Galo saiu atrás e foi buscar o empate com o gol do Paulinho. O Atlético faz péssima campanha como mandante. A Arena MRV, que na temporada passada foi um grande trunfo, não tem funcionado bem. Uma única vitória dentro de casa, justamente contra o Cruzeiro. Bora falar agora sobre a pedida de Gabigol. Gabigol é alvo de vários clubes de futebol no Brasil, foi afastado, nem relacionado para o banco de reservas contra o Cruzeiro e seguirá dessa maneira para o confronto contra o Galo, marcado para Belo Horizonte. A decisão do Flamengo é de não utilizá-lo para forçar uma negociação agora. O Fla percebeu que se não vender o Gabigol agora, vai perder o jogador de graça no fim do ano. Então a ideia é tentar recuperar parte do investimento. Gabigol, que custou mais de 95 milhões de reais. Diante desse cenário, o Gabigol está aberto a propostas, mas ele exige 5 anos de contrato e quer 3 milhões de reais por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esses números nem vieram do acaso. Era exatamente esse o pacote que o Flamengo pagaria se em outubro do ano passado o presidente Rodolfo Landim não tivesse voltado atrás no acordo verbal que já havia sido feito com Marcos Braz e Bruno Spindel. O valor de 3 milhões por mês, incluindo salário, direito de imagem e luvas, transformaria o Gabigol no jogador mais bem pago do futebol brasileiro, até com alguma folga em relação ao Dudu, que ganha 2 milhões e 100 mil reais mensais no Palmeiras. O Cruzeiro, o Palmeiras e o Corinthians hoje são os principais interessados, embora o Santos já tenha feito uma oferta oficial de 2 milhões de reais por mês. Grêmio e Bahia também devem manifestar sua intenção de contratá-lo nos próximos dias. Antes de gravar o vídeo eu conversei com o Júnior Pedroso, que é o representante do Gabigol. O Júnior afirmou que não existe nenhuma pressa por parte do atacante. A ideia é entender bem as condições, as oportunidades, para depois tomar a sua decisão. Só para arrematar, vale a lembrança de que o Gabigol vive fase horrorosa, mas tem sido alvo de uma pequena perseguição lá no Flamengo. O Tite não conta com o jogador e tem demonstrado isso de forma bem clara. Bora falar agora sobre Galopo. Imprensa argentina afirmando que o Boca Juniors já fez proposta de 3 milhões de dólares ou 16 milhões e 700 mil reais por um percentual dos direitos econômicos do Galopo, jogador que pertence ao São Paulo. Atleta que custou ao tricolor cerca de 5 milhões de dólares, estou incluindo nesse valor todos os impostos pagos pela transferência. Fui consultar o São Paulo para saber se a proposta chegou e se o São Paulo tem a intenção de fazer o negócio. Estou para te dizer que se essa oferta de 3 milhões de dólares, especialmente por 50% dos direitos econômicos, for feita, como revelou o jornal Olé, vai acontecer o negócio. Mas, palavra de um dirigente do São Paulo na manhã dessa segunda-feira, abre aspas, a gente sabe que o Boca está analisando essa possibilidade, mas até agora não houve proposta nenhuma para o São Paulo. O tricolor também desconfia dessa oferta de 3 milhões de dólares por 50%, levando em consideração que o São Paulo gastou 5 milhões de dólares para contratá-lo. Galopo, que nem saiu do banco de reservas diante do Bahia, soma 23 jogos, 1 gol e 2 assistências na atual temporada. Desde 2022, quando foi comprado, foram 55 partidas, 10 gols e mais 4 assistências. Só um detalhe. Para que o Galopo troque o São Paulo pelo Boca Juniors, ele vai exigir a manutenção do seu atual salário, o que faria dele um dos jogadores mais bem pagos do elenco do Boca. Agora quero falar a respeito de TT, que chamou a atenção de torcedores de São Paulo e Corinthians nesse domingo. Em relação aos tricolores, essa atenção se deu porque o TT esteve no Morumbi para assistir a vitória do São Paulo por 3-1 contra o Bahia. TT foi ao lado do empresário dele, o Pablo Bueno, que é o mesmo representante do Ferreirinha. Foi o suficiente para que vários torcedores do São Paulo imaginassem que o TT vai virar reforço do São Paulo, e mais do que isso, já teve gente cravando que o TT era São Paulino desde a infância. Fui checar com o Pablo Bueno e a coisa é bem diferente disso.
Primeiro ele contou que o TT foi ao Morumbi porque é muito amigo do Ferreira e estava na companhia do Pablo, então houve o convite do Ferreira para que o empresário e o atleta, o atacante TT, fossem ao Morumbi. O TT curtiu a ideia e apareceu por lá. Ele não é São Paulino, pelo contrário, nasceu em Alvorada, no Rio Grande do Sul, e é torcedor do Grêmio. Sobre a possibilidade dele fechar com o São Paulo, de acordo com o Pablo Bueno, a chance é nenhuma, nem existem negociações. Pouquinho mais tarde, lá na Turquia, surgiu a afirmação de que o Corinthians está bem perto de comprar o TT, operação entre 7 e 8 milhões de euros. A imprensa turca tem especulado o nome do TT em vários clubes brasileiros. Mandei mensagem não, eu liguei para o Pablo Bueno durante a live e perguntei, e com o Corinthians tem alguma coisa? A resposta foi, o TT, a resposta foi assim, não tem nenhuma negociação com times brasileiros. O salário dele é muito alto para os padrões daqui, fecha aspas. O TT ganha 4 milhões e meio de euros livres de impostos, isso equivale a 2 milhões e 100 mil reais sem toda a tributação. Se um time brasileiro quisesse contratá-lo para repetir esses valores, precisaria gastar algo entre 2 milhões e 700, 2 milhões e 800 mil reais por mês, de fato um valor impeditivo, isso sem falar na compra dos direitos econômicos junto ao Galatasaray. Nesse momento, o que parece mais plausível é que o TT vai jogar no Milan, onde o técnico é o Paulo Fonseca, com quem ele trabalhou no Shakhtar Donetsk, ou então no Olympique de Marselha, que acabou de contratar um outro ex-treinador do Shakhtar, o Roberto De Zerbi. Só para completar, estão especulando no Corinthians também Carlos Carvalhal, técnico que já havia sido alvo de vários clubes brasileiros, como o Botafogo, Atlético Mineiro e Flamengo. Em todas essas oportunidades, o Carvalhal afirmou que não quer trabalhar no Brasil, que os planos dele envolvem futebol inglês e grandes clubes da Europa. Será que agora, com toda a situação delicada do ponto de vista financeiro, técnico e esportivo do Corinthians, o Carvalhal mudaria de ideia? O que você pensa a respeito do assunto? Use o espaço para comentários e já avalie, tá bom? Bora fechar o vídeo para explicar sobre um leilão que está rolando por Brian Rodrigues. Atacante uruguaio, 24 anos de idade, ele pertence ao América do México. Joga preferencialmente como ponta esquerda, mas também se sai bem como ponta direita. Na temporada passada, lá no futebol mexicano, foram 42 jogos, 7 gols e 4 assistências. Foi convocado para a seleção uruguaia que disputa a Copa América, mas ainda não estreou. Ele é alvo de alguns clubes brasileiros. O site Meu Timão afirmou que o Corinthians já abriu conversas com os representantes do atleta e também com a América. O Vasco é outro interessado, o Bahia e o Cruzeiro em algum momento também tiveram seus nomes vinculados ao atacante uruguaio. Perguntei a uma pessoa que trabalha com o André Jardine, o técnico da América, sobre a situação do Brian. Essa pessoa disse que o André entende o Brian Rodrigues como um jogador muito importante, de muita qualidade, mas que acabou perdendo a condição de titular na reta final da temporada passada, então seria até natural que o América o vendesse. Jogador que está avaliado em 4 milhões de euros, de acordo com o Transfer Market, mas que custou mais. O América havia o comprado por 6 milhões de euros, ele já chegou a valer 10 milhões 450 mil euros quando trocou o Peñarol pelo Los Angeles Galaxy alguns anos atrás. Atleta que pode ser utilizado dos dois lados do campo, tem vontade de atuar no Brasil, mas agora vai depender de um acordo entre os times daqui e também o América. E você, o que pensa sobre esse atleta? Use espaço para comentário para dizer se você acha que ele seria um bom acréscimo. Só para completar, é importante contar que o Vasco pretende anunciar Felipe Coutinho até quarta-feira. Ele estava emprestado a um time do Catar, tem seus direitos econômicos presos ao Aston Villa, perdão, lá da Inglaterra. O Aston Villa tinha emprestado ele para o time do Catar, o contrato de empréstimo se encerrou de domingo para segunda-feira. A tendência é que o Aston Villa empreste o Coutinho ao Vasco por uma temporada e esse anúncio deve acontecer até quarta-feira. Junto do anúncio do Coutinho, o Vasco também pretende anunciar as chegadas de Alex Teixeira e Souza. Bora agradecer você pela audiência, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Voltamos de tarde com mais novidades. Abraço, tchau!